Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado. Achou legal a conversa, né? A gente começou com um pouco de história, depois um caso um pouco mais prático, né, de economia, que a gente consegue trazer com soluções já aplicadas. E agora falar um pouquinho sobre como a Comerc consegue apoiar, né, na implementação desses projetos e até como, acho que esse primeiro slide aqui, até passar um pouco mais rápido, mas acho que mostra como a Comerc está acompanhando justamente essa história que o Renan comentou no início, né? A gente é uma empresa que nasceu no fim do racionamento, né, do apagão, nos anos 2000. Todas as indústrias tiveram que reduzir 20% o consumo com o apagão, teve uma sobra de energia, a energia era comercializada quase de graça, né, e a maioria das comercializadoras estavam tentando operar os clientes, né, e vender energia o mais caro possível e ter uma margem, e a Comerc foi para o caminho contrário, né. A gente foi justamente pro lado de assessorar o cliente a comprar a energia mais barata possível, sendo uma gestora de Mercado Livre. E aí foi crescendo, né? Nosso primeiro cliente foi a Klabin, foi aumentando. Hoje a gente tem quase 5.000 clientes ali, 5.000 unidades consumidoras, né, sobre gestão em Mercado Livre. Fomos abrindo comercializadora, depois o mercado foi demandando, além do Mercado Livre de energia, né? O que mais a gente pode fazer para ter economia? E em 2015 a gente abriu nossa área de eficiência energética, né? Que acho que é total a pauta hoje aqui, né? Então, o que mais a gente pode fazer para levar a economia para o cliente? Investimos em empresas de bateria, para também hoje está muito na moda, né? O BES, né? O armazenamento ali como um serviço. Em empresas de telemetria para a gente conseguir justamente medir, né? Não só na auditoria inicial, mas depois ter a medição do que os consumos do cliente, né? Para saber exatamente quanto está sendo consumido, o que dá para a gente fazer de melhor e economizar. E agora, né, mais recentemente, a partir de 2021, a gente investiu pesado em geração de energia renovável, né, com praticamente 2 gigas implementados de usina solar, um pouquinho de eólica em parceria com outras empresas também. E quando a gente teve a entrada da Vibra, né, a ex-BR Distribuidora, que foi privatizada, e hoje 100% da Comerc é Vibra e tem nos apoiado nesses investimentos. Então, em resumo, né, desde a entrada da Vibra, a gente tem os 2 gigas de energia renovável no portfólio. A quinta maior usina solar do Brasil é da Comerc, em Hélio Valgas, em Minas Gerais. Hoje, 4,7 mil unidades sob gestão, 17% de market share. Acho que 5% de toda a energia do país passa pela gestão da Comerc. Então, a gente está assessorando os clientes ali a comprar uma energia renovável, até um crédito de carbono, um I-REC, alguma coisa do tipo ali para apoiar na descarbonização. Em eficiência energética, a gente já tem praticamente 90 projetos implementados pelo país, então levando essa economia adicional aos nossos clientes, né? Quase meio bi investido, 490 milhões, se não me falha a memória, que totalizam quase 14 gigawatt-hora mês economizados. Então a gente está levando a economia na prática para o setor. E agora com a Vibra, né, a gente consegue ver, até fugindo um pouquinho do tema só da energia elétrica que a gente fala muito aqui, né? Mas a gente vê esse movimento também na parte de combustível, né, de distribuição. Hoje, a cada 10 voos comerciais que decolam no Brasil, 7 são abastecidos pela Vibra. E a gente viu esse ano o primeiro abastecimento do Brasil sendo realizado por nós, né, com combustível sustentável de aviação. Investimento em biodiesel, em etanol de milho. Então, o mercado como um todo está migrando, né, para ter combustíveis mais sustentáveis, não só energia sustentável elétrica, né, mas também está sendo demandado os combustíveis que majoritariamente ainda fósseis, né, mas essa migração para algo que traz essa pegada mais verde. E a aquisição da Comerc pela Viro foi justamente disso, né, como a gente vira uma plataforma multi-energia, né, com essa pegada de transição energética. E aí quando a gente fala de eficiência energética, né, acho que também dando um contexto que já foi dado aqui, mas a gente fala principalmente de redução de custos. Eficiência energética na prática é eu reduzir algo que consumia X megawatt-hora e fazer o mesmo trabalho consumindo menos. Mas a gente olha também a muito que foi falado aqui de trazer mais confiabilidade, né, trazer uma redução de parada não programada, mais confiabilidade para o sistema como um todo. Hoje a gente tem um parque industrial no Brasil antigo, né, que além de ineficiente na parte de energia, também tem ineficiência de produção. E a sustentabilidade que vem como um todo, a cada megawatt-hora que eu reduzo no consumo, eu estou reduzindo também X toneladas de CO2 emitidas na atmosfera, né? Ou trocar uma matriz energética de gás natural para biomassa, de gás natural para uma energia elétrica, numa caldeira, por exemplo, que a gente já tem começado a ver bastante no mercado. E acho que aqui trazendo um pouco de dado prático, né, o CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, fez um levantamento da idade do Parque Fabril brasileiro, né, na parte de máquinas mesmo, na parte de transformação.
E a gente olha que 60% de todo o parque industrial já tem mais do que 10 anos de idade. Então acho que corrobora muito com o que a gente falou aqui antes. O mundo foi evoluindo, né, tiveram as revoluções industriais que a gente comentou, mas o nosso parque industrial ainda fica um pouco para trás. É algo que precisa de um pouco mais de investimento, um pouco mais de atenção ali, talvez por a gente ter um custo de energia elétrica não tão alto como outros países como a Europa, né, que acaba sendo um gargalo, né, um calcanhar ali. Então a gente acabou deixando isso para trás, mas chegou no momento que é muito legal ver todo mundo aqui unido, né? A gente fez um evento similar um mês e pouco atrás aqui em Blumenau também, sala cheia. Hoje novamente, então mostra como as lideranças, né, das indústrias estão focadas nisso, né? Acho que virou realmente uma questão para a gente pensar e tentar trabalhar. E aí dentro da Comerc, né, trazendo um pouco para o prático, o que que a gente faz, né? Desde um projeto de iluminação, uma troca simples de iluminação convencional para LED para levar a economia de energia, até um projeto mais estruturado de elevar uma tensão de entrada de uma indústria, numa subestação, para 69, 138 kV, a implementação de uma nova caldeira, um novo aquecedor de fluido térmico a biomassa para trocar um equipamento que atualmente era gás, projetos de ar comprimido, então troca de compressores ineficientes por compressores novos que vão trazer a eficiência energética, a maior confiabilidade, a parte de refrigeração, tudo de utilidades. A gente tem uma solução dentro de casa, uma equipe de engenharia para dar o apoio. E além da parte de telemetria que eu comentei, que a gente pode fazer a medição de tanto da energia elétrica quanto a medição de gás, algum consumo específico, água, até em parceria com a Fielder também poder implementar essas soluções de auditoria e depois de medição para os nossos clientes. E acho que indo para o nosso ponto, né, como a gente viabiliza isso, né? A gente vê os projetos de eficiência energética são bonitos, trazem economia, tem toda a pegada sustentável, mas na hora que chega no CAPEX, na aprovação, é fato que vai concorrer com o investimento de uma nova linha de produção, de uma expansão da fábrica, que dá faturamento na veia, né? Por isso que a Comerc ela tem atuado fortemente, né, nesses últimos 10 anos, no modelo onde a gente fica responsável por esse investimento. Então, a ideia é que a gente mapeie esse projeto de eficiência energética com vocês, né, com nossos clientes. A gente vai buscar a solução no mercado com nossos principais fornecedores homologados, né, algo que dê segurança técnica do que a gente está implementando. E a gente vai equalizar todas essas soluções, né, levar a melhor solução para o cliente. E a ideia é que a Comerc faça todo o investimento, toda a gestão da obra, toda a garantia, né, da performance ali durante o startup do projeto, para vocês não terem a necessidade do CAPEX, né, e todo o desembolso ser nosso. Depois que isso estiver implementado, já testada a economia, o cliente começa a remunerar a gente mensalmente por um período de contrato, e no final do contrato o ativo é dele. Né? Então a gente consegue tirar esse estigma do CAPEX, né, muitas vezes de um payback mais alto que um projeto de eficiência energética tem, viabilizando ele com um pagamento, com a própria economia que o projeto gera. Então a ideia, né, é que quando a gente faz um projeto no CAPEX, né, a gente precisa do investimento, e quando a gente faz no aluguel, todo investimento, gestão de fornecedor, os projetos básicos, executivos, dimensionamentos necessários, tudo isso vai ser a responsabilidade da Comerc. A gente tem uma equipe de engenheiros de implantação que vão estar tocando esse projeto junto com vocês, né? Então, dia a dia de obra, relatórios, cronograma, curva S, tudo isso é feito também, essa gestão da implantação pela Comerc. E aí até a garantia, né? A emissão de um relatório garantindo a economia, a performance do projeto que a gente implementou. São contratos que a gente faz, em geral, de 3 a 15 anos. Varia muito do tipo de solução, então um projeto de iluminação tem um prazo mais curto, de 3, 5 anos, até pela vida útil da luminária. Né? Um projeto de subestação, de caldeira, a gente já estica um pouco mais o prazo do contrato por ser um equipamento mais robusto, com investimento maior. Em geral, tem um modelo de garantia facilitado por ser um modelo de aluguel, né? Então não onera o balanço também, isso fica na nossa depreciação ali durante o período de contrato. E a ideia é que daí depois no final do contrato esse ativo ainda siga com vocês, né, com os clientes, para usar até o final da vida útil deles. E acho que aqui um pouquinho prático, né, um slide mais financeiro, mas que retrata um pouco, pelo menos eu imagino que a indústria, né, a grande parte dos nossos clientes passam por isso. Tudo que tem um payback de 2 anos, um VPL bom, não tem muito o que pensar, né? A gente coloca no CAPEX do ano que vem, se planeja e implementa, né? Agora, geralmente os projetos de eficiência energética não estão na linha superior, né, aonde a gente tem esses paybacks mais rápidos. São projetos para trocar um compressor de ar parafuso por um compressor centrífugo que tem 3, 4, 5 anos de payback. E é o projeto que fica, ano que vem a gente olha, né? Vai para a gaveta e daí quando sobrar um CAPEX, tiver alguma iniciativa, o compressor quebrou, a gente olha ali para trocar, mas nunca preventivamente. E é aqui que a gente vê que a gente consegue agregar muito
muito para a gente fazer essa implementação, que é esse modelo onde a gente vai fazer a implementação com o nosso CAPEX, vocês vão pagar com parte da economia, né? Então tira esse estigma de ter que provisionar um investimento, leva uma economia financeira para a indústria, leva a questão de descarbonização, de maior confiabilidade, sem o investimento necessário. Aqui entrando também, quando a gente está falando de como viabilizar financeiramente, né? Esse modelo de aluguel a gente gosta sempre de destacar que ele não vai tomar o crédito na instituição financeira de vocês, por ser um modelo de locação. São alocados após a linha do EBITDA, então também não oneram muitas análises financeiras, né? Indicadores de endividamento, de dívida líquida sobre EBITDA. Possibilita a recuperação de impostos, então, por ser realmente uma fatura mensal de aluguel 9,25 de PiscoFins, muitas indústrias abatem o imposto de renda também, né, por entrar com uma despesa até os 34% do IRPJ, e toda a depreciação, né, então isso vai estar na nossa base de ativos que a gente comentou. Então, em resumo, né, a gente traz 3 tópicos sempre aqui, que é o que que a gente faz. A gente vai ajudar vocês a mapear essa oportunidade junto dos nossos parceiros, então a gente tem P3, Fielder aqui, que vão ajudar na identificação técnica, né, além da nossa equipe de engenharia, porque a gente sabe que além da parte do CAPEX, né, você pegar uma parte do teu time de engenharia, que muitas vezes está na manutenção olhando isso, focado em deixar a planta rodando, não tem o tempo hábil para pensar em projetos de melhoria como com tanto foco, né? Então a gente disponibiliza a equipe da Comerc e dos nossos parceiros para poder ajudar nisso. Depois que esse projeto está mapeado, que a viabilidade fez sentido, né, que o projeto se paga, né, é um projeto interessante, zero investimento inicial, então o custo do projeto vai ser absorvido pela Comerc e pago pela economia. E a gente tem olhado também para projetos de expansão, ou de greenfield, né? Então, preciso expandir minha geração de vapor, uma caldeira nova, ou vou aumentar a produção, preciso de uma nova subestação de entrada, né? Subir, como a gente falou, sair do A4 para o A3 e para o A2. A gente tem investido nesse tipo de solução, né, em uma infraestrutura de baixo carbono, e apoiado ali com o primeiro pagamento desse aluguel, depois que a planta entrar em operação, para justamente também não onerar o fluxo de caixa dos nossos clientes. E todo o gerenciamento da implantação é por nossa conta, para também a gente entregar o projeto que a gente prometeu e o primeiro pagamento desse aluguel somente 30 dias depois que o projeto entrar em operação. Então, diferente de uma linha de crédito de um banco, né, vocês têm a segurança técnica, né, todo o risco está com a Comerc também da implantação desse projeto. Eu acho legal que a gente comentou, né, hoje a gente já tem 88 projetos implantados, 470 milhões investidos, os 13 gigawatt-hora mês economizados, né, totalizam quase 3.500 toneladas de CO2 por mês que a gente deixou de emitir na atmosfera, né, com investimentos da Comerc. E eu trouxe alguns casos práticos, né, para a gente ver projetos que a gente já implementou nesse modelo de aluguel e que tem dado resultado para os nossos clientes também. Esse, inclusive, é um caso aqui de Blumenau, onde a gente fez na Kremer a troca de um aquecedor de fluido térmico a gás natural por um aquecedor de fluido térmico a biomassa. A gente conseguiu reduzir em 64%, né, o custo desse aquecimento do óleo térmico, então na troca dessa fonte de energia, né, e a gente fez um contrato de 10 anos, um investimento um pouco mais de 10 milhões de reais ali, e o aluguel que a Kremer paga para nós equivale a 58% dessa economia gerada. Então a gente tirou um projeto que gerava muita economia, né? E o cliente ainda não precisou do capex necessário e consegue remunerar a Comerc, ainda tem um saving financeiro bem interessante, né? E aí todo o escopo que a gente realizou em parceria com o cliente, né? Então, base civil, instalação do aquecedor novo, parte elétrica que a gente fez em conjunto com a P3 também aqui, de painel, interligação do novo equipamento. E aqui mostrando um caso Greenfield também, como a gente falou, né? Esse é um cliente no interior de São Paulo que precisava expandir a produção de vapor, uma esmagadora de soja, e a gente implementou uma nova caldeira biomassa de 20 toneladas a hora, todo o escopo de engenharia da Comerc, também no modelo de aluguel de 10 anos, não sendo um projeto puro de eficiência energética, mas que a gente consegue viabilizar financeiramente. É uma caldeira que começou a gerar vapor tem 2 meses, mais ou menos. E aqui eu gosto muito desse caso, que é novo, né, e acho que acompanhando a história, né, a gente via caldeiras elétricas, eu sou mais novo, no caso nem vi, né, mas antes dos anos 2000 ali, antes da questão de apagão, né, o Brasil tinha caldeiras elétricas, acabou a energia, todo mundo foi para o gás natural, agora todo mundo, dos últimos 10 anos, biomassa, né, a curva está invertendo, e agora a gente está voltando, né, vendo casos onde a viabilidade da eletrificação da geração de vapor tem feito muito sentido. Então, esse é um caso no norte do país, onde a gente implementou 4 caldeiras elétricas para justamente trocar as caldeiras a gás. É um local onde não tinha biomassa disponível na região. É um cliente que já estava conectado em 69 kV, já tinha uma energia barata, né? A gente implementou esse projeto em 2023,
2023, onde a energia estava praticamente no piso também, né, estava começando a subida, mas foi um período de energia bem baixo. E o gás natural caro, né, muito caro e muito sensível, né, o gás natural que traz muita imprevisibilidade, começa a te ver cenários de guerra agora em Europa, Oriente Médio, fecha um caminho de rota de petróleo, o preço do gás dispara e na energia elétrica a gente consegue travar contratos de longo prazo, né? Então a gente tem a previsibilidade do custo. E aqui a gente implementou 10 toneladas a hora de caldeiras elétricas, né? E reduzimos em 33% o custo da geração de vapor desse cliente. Fizemos o contrato de energia, como a gente comentou, por 6 anos com o cliente, o aluguel equivale a 52% dessa economia gerada. Então a gente levou também o saving financeiro, evitou esse investimento e metade da economia ficou com o nosso cliente final. E por último, acho que esse é um caso até que a gente já viu vários casos aqui na própria região, né, da troca desse tipo de compressores. Muita indústria têxtil tem um consumo de ar comprimido elevado, né, e outras indústrias também, enfim. Mas esse é um caso que a gente fez na Pirelli. Eles tinham 13 compressores na unidade de Campinas do tipo parafuso. Então, imaginem só o pessoal de manutenção cuidar de 13 compressores, troca de alimento compressor, filtro, óleo, enfim, toda a manutenção que isso dá e consumiam quase 3 mega de energia só os compressores, né? Um único sistema da fábrica tinha toda essa demanda. E a gente foi com a solução ali de trocar a tecnologia desses compressores, né? Por que não usar um compressor centrífugo, já que eles tinham um consumo de ar muito linear, com pouca variação e com uma demanda muito alta. A gente implementou duas máquinas, né, desses turbocompressores, reduzimos em quase 1 mega a demanda instalada, então em 30% ali, 33% a gente afere mensalmente. E no modelo de aluguel também com a Comerc de 10 anos, onde a gente fez todo o investimento, e nesse caso a gente faz também toda a manutenção desse sistema, né? Então eles praticamente terceirizaram a sala de compressores para nós. Então, como eu comentei, a gente reduziu 31% no consumo de energia elétrica, 34% está marcado ali a economia que a gente tem medido, mensurado mensalmente, né? E o nosso aluguel mensal aqui equivale a 68% da economia gerada, já considerando também essa questão da manutenção. Então, aqui são alguns casos práticos que a gente quis trazer de como a gente pode viabilizar os projetos de eficiência energética, buscando um capital de terceiro, uma engenharia de terceiro também, para tirar os projetos do papel, né? Novamente, a gente sabe da dificuldade, né? A indústria hoje no Brasil, com taxa de juros tão alta, assim, tem que ter coragem, né, para fazer os investimentos. E aqui a gente tenta trazer um modelo para justamente apoiar vocês nessas implantações. E por fim, uma subestação, trazendo um pouco mais para o âmbito da energia elétrica, de fato, né? Esse é um caso no interior de São Paulo, na fábrica da Citrosuco, onde eles tinham 20 MVA de carga em média tensão. Então, imaginem o problema de qualidade de energia, de expansão que essa empresa não tinha. E a gente conseguiu viabilizar com eles, dentro desse modelo de aluguel, implementar a subestação em 138 kV, né? Então, utilizamos transformadores da WEG, consideramos uma subestação de 138/13.8, né? Toda a implementação da média tensão para o cliente também. Um turnkey da Comerc, fizemos também linha de distribuição com a Electro na região, 1 km, se não me falha a memória. Implementamos essa subestação que reduziu 60% da fatura de energia que eles tinham com a distribuidora, né? Isso só na diferença que ele tem de TUSD de demanda, né? De A4 para o A2. Então, todo o nosso capital ali e o nosso aluguel equivale a 79% da economia gerada. Então, esse é aquele projeto que sobrou um pouco de economia para o cliente, tirou toda a perda de produção que ele tinha e ainda deixou a demanda disponível para ele poder fazer uma expansão, né? E ter uma tranquilidade, uma segurança energética maior também. A gente fala muito do SG só da parte de sustentabilidade, né? Mas acho que a parte de segurança ali também, operacional da indústria, é tão essencial quanto. E aí era isso, pessoal. Acho que exemplificando de forma breve para vocês um pouco de como a gente pode apoiar nessa viabilidade. Temos projetos de motores elétricos, como a gente comentou, foi comentado aqui antes, né, da implementação de inversores de frequência, em bombas, torres de resfriamento, parte de qualquer tipo de transporte, ventiladores, exaustores, filtro manga, parte de refrigeração também. Então, um pouquinho do que vocês tiverem de utilidades dentro da indústria de vocês, a gente pode estar apoiando. E, novamente, obrigado pela presença de vocês e interesse em a gente falar mais sobre eficiência energética.